O Cruzeiro perdeu 2 mandos de campo por causa daquela confusão no clássico. A decisão do tribunal não altera em nada o jogo deste final de semana contra o América na Arena do Jacaré. Então a gente vai falar disso porque o tribunal pesou a mão e, quer dizer, eu nem sei se pesou a mão, né? Tem gente que acha que não foi tão pesada, tem gente que esperava até que fosse uma punição mais pesada e tal. Ô Nina, você que tem uma grande experiência, pelo ocorrido no clássico, você acha que o tribunal pesou a mão ou nem tanto? Nem tanto. Né? Você já viu casos muito mais? Sim, e na minha opinião, né, particular, teria que ser daí para mais, né? O que a gente viu foi um show de horrores, né, Everton? Eu teve um exato momento, eu comecei a chorar em frente à televisão, porque, gente, imagina vocês ali que estavam presentes, aquela situação definitivamente desconfortável e a gente precisa cada vez mais punir para a gente ter um retorno mínimo desses torcedores que vão fazer esse tipo de baderna no estádio. Eu acho que a punição, apesar dela bater forte no clube, ela chega sim ao torcedor e eu acho que foi uma punição boa, não exemplar. Eu esperava mais, não acredito que tenha errado a mão, não. Ô Nina, você acha que as pessoas que vão ao estádio, elas estão mais belicosas, mais impacientes, mais radicais? Ou o fato de termos, todo mundo hoje tem um telefone na mão e filma, tem muitas câmeras na transmissão que flagram muita coisa. O torcedor barra baderneiro, ele está mais ácido ou o fato de termos muitas câmeras exposto, que demonstram mais, ele está mais exposto? Eu acho que é um efeito Tostines, né? Por que aparece mais? Eu acho que são as duas coisas. Os ânimos estão inflamados. Pós-pandemia, questões políticas, a questão do clube, né, passional, sempre foi muito acirrada, em Belo Horizonte ainda mais. Então, e somado a isso agora, temos as câmeras, as redes sociais que mostram mais, evidenciam mais esse tipo de crime, esse tipo de violência. Então, são as duas coisas caminhando juntas numa velocidade muito grande. A captação, a divulgação e sim a violência, os nervos acirrados em um ambiente com nervos acirrados. Entendeu? A gente viu o Carnaval de Belo Horizonte sem registrar violência. Por que no campo de futebol tem que ter a violência? Por que tem que ter essa coisa? Eu acho que envolve muito o passional, a torcida do Atlético desesperada para ver esse investimento reverter e a torcida do Cruzeiro desesperada para se manter, querendo se valer e se valendo da presença do Ronaldo, que tirou o time de uma condição ruim. Então, todo mundo querendo aparecer muito nesse combate, né, nessa competição. Acho que as duas coisas estão acontecendo. E a impunidade, né? Porque a gente viu a imagem de várias pessoas cometendo crimes e não aconteceu nada mais uma vez. É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Sempre fresquinho. É aquele efeito Tostines. Agora, né, uma questão de uma pessoa absolutamente ignorante, ok? A organização e a responsabilidade do evento era do Cruzeiro. Mas a torcida do Atlético também aprontou, né? Não cabe punição, porque a responsabilidade é do Cruzeiro? Cabe. Eu acredito também, aí uma pessoa, né, sempre questionei, envolvida na circunstância, questionei. Se brigam tanto pela torcida dividida, os ônus também têm que ser divididos. Veio o bônus, entrou todo mundo, vem o ônus e paga todo mundo por isso. Né? É um absurdo você ter que falar em jogos com portões fechados, mas um absurdo maior ainda é você pensar que morre alguém no estádio porque tomou uma pilhada na cabeça. Não, tentaram jogar nesse jogo aí, tentaram jogar um cone, só não tacaram uma bomba no Pessolano. Tem mais essa, a bomba no Pessolano. E só não conseguiram porque a tela era muito alta e o cone é mais pesado. Foi muito triste. Senão teria passado. Vocês estavam lá, presencial? Eu não estava, mas eles estavam. Não foi horrível de ver? Você não apavorou, não? Eu apavorei. Porque pela televisão já foi assustador. Imagina quem estava no estádio. Eu, se tivesse, estaria no gramado, né? E seria aquele desespero ali de organização. O fotógrafo tomou uma copada, né, Thiago? A gente presenciou isso. O fotógrafo do Estado de Minas tomou uma copada no olho. Ô, Valuzão, você acha que o tribunal pesou a mão ou nem tanto? E aproveita para me falar o que está no regulamento, que o Cruzeiro pode jogar uma distância superior a 50 quilômetros. Ou seja, pode jogar em 7 Lagoas. Inclusive até a título das semifinais, essa punição não valeria já para esse primeiro jogo do Cruzeiro. Eu só acho que, assim, mais uma vez o Alê é muito assertivo, jogou muita coisa, jogou alguma coisa no gramado, no campo. Não é de hoje que felizmente já começaram
as punições, né? Que antigamente era rádio, pilha e nada acontecia, seguir o jogo normal. Mas eu acho só que é um precedente muito perigoso para quando o visitante também tem... Aí eu não estou falando que a parte da torcida do Atlético lá fez a baderna na mesma quantidade, tá, gente? Fez também. E aí a gente tem até testemunhos aqui, tanto o Thiago Fernandes quanto o Elton Novaes viram também objetos serem atirados do torcedor do Atlético que estava presente. Eu acho só que é um precedente muito perigoso para o visitante baderneiro. E a gente já viu bastante em jogos, por exemplo, de Série A, torcidas de fora que vêm aqui nos jogos onde Atlético, Cruzeiro ou América são mandantes, fazem baderna, acendem sinalizadores e etc. Mas a Federação Mineira, que já tomou decisões como, por exemplo, jogadores irregulares em uma equipe e a equipe apenas sofreu uma multa, a decisão com relação ao regulamento das semifinais ser comunicada na última rodada, toma essa decisão por conta desse asterisco, repito, um precedente que eu acho perigoso com relação ao visitante. Cabe recurso, né? Cabe recurso e o Cruzeiro poderia pegar até 10 jogos, né? E acabou pegando 2 e ainda cabe recurso. Agora, mas brando, hein, HG? Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque eu perguntei o Valor se a mão do tribunal pesou. Tem gente que imaginou que a punição pudesse ser menos branda, um pouco mais radical e tal, mas não acho que foi tão. Achei uma punição muito leve pro que aconteceu. E eu tô com a lei. Se é possível que Atlético e Cruzeiro fossem punidos. Não só o Cruzeiro, o Atlético também tem que ser punido. Porque o torcedor do Atlético foi lá e fez um papel ridículo no Independência. Eu briguei bastante aqui no dia, achando que esse tipo de jogo nem deve ser disputado mais no Independência, porque eu acho, com 2 torcidas é óbvio, porque eu acho que isso acaba gerando o que nós vimos naquele dia. Então, sinceramente, HG, para mim é uma punição muito branda, os 2 clubes deveriam ser punidos, os 2 clubes deveriam perder mandos de campo, e que fossem no mínimo os 10, que são Thiago, o máximo ali, o limite da lei. Você não acha que é uma lei. falência do mecanismo esportivo, quando Não, a gente falando pega, da sociedade, quando a gente pega e fala assim, não pode ter mais jogos aqui, ou seja, a gente não consegue fazer um evento esportivo dentro do Independência com a torcida de Atlético. Dá pra fazer, mas eu quando acho que é uma falência da esportivo, sociedade. Sabe por quê? Sim, dá pra também. fazer, mas ele vai precisar de mais segurança, vai precisar de mais gente para identificar, vai precisar de mais recurso para colocar mais câmeras para identificar as pessoas. Sim. E quem está disposto a tirar dinheiro do bolso para fazer isso? Porque Ninguém. todos nós o América, aqui... que é o dono do estádio, não tá. O Cruzeiro, que foi o mandante do jogo, não tá. Se fosse o Atlético lá no estádio, ele também não estaria. A Federação não está. A CBF não está. Ninguém está. O detalhe é que nós já assistimos jogos com uma torcida com problemas também. Então, sim, mas já assistimos jogos também com as 2 torcidas Sem problema. Sem problemas. O RH está muito falido, né? Não, eu já entrevistei várias vezes o Coronel Trante. Várias vezes. E todas as vezes que entrevistei o Coronel Trante, eu perguntei, dá para fazer? Inclusive no Work com 2 torcidas, ele disse, dá. Não é o ideal, mas dá. Mas dá. É então, difícil assim, demais, né, gente? não, mas o especialista em segurança pública me diz isso. Eu não posso chegar aqui como um leigo e, da minha cabeça, tirar algo diferente. É que nesse formato são o quê? 5, 10% de ingressos? Dá 1.800 ingressos. 10% não vai a família brasileira torcer na condição de visitante. 10% Claro que não. vai a torcida organizada. Então você está premiando quem faz a bagunça. É densa a discussão. Muito densa. 10% eu nunca vi um cara aí com o filho, com a esposa, com a avó e com a sogra ir lá nos 10%. O cara que vai nos 10%, ele vai preparado para a guerra. Então eu estou premiando o cara que faz a bagunça. Mas eu acho que não é tão generalizado, porque pais também vão, né, junto com os filhos, mesmo sendo 10%. Mas tem pai baderneiro também. Não, gente, mas enfim. Eu já fui na acho que porção dos às vezes... 10% e não fiz arruaça. Então, pois é, o Valor já foi nos 10%. Mas você acha que você é a exceção ou a regra? Eu só estou falando que não dá para generalizar. Não dá pra Tudo bem, generalizar. mas você acha que você é a exceção ou é a regra? Não. Eu acho que a gente não dá pra gente qualificar. Em São Paulo, esses ingressos nem são comercializados. Esses ingressos saem direto do clube, direto para a organizada. Não tem nem... Se você quiser ir, você não vai. Aqui também isso não ia dar certo, porque tem o sócio torcedor. Eu acho que a gente qualificar o serviço como mal feito apenas e a ferramenta é uma sacanagem, porque não dá para colocar a culpa no Independência. Não dá para colocar a responsabilidade tão somente em quem faz a segurança.
Não dá. A gente cada vez mais, essas discussões são muito importantes, porque a gente precisa refletir. A gente precisa refletir. A regra chega quando a gente não consegue acordar. Aí vem a regra e a gente ainda assim derruba a regra. Isso precisa muito ser conversado, Everton, muito, muito, muito mesmo. Eu também acho que o assunto, quando ele é amplamente debatido, acho que as possibilidades elas aumentam, elas se ampliam e fica mais fácil tomar decisões, né? Então eu recebi uma opinião aqui de um telespectador, dizendo aqui, ó, passar a bloquear a renda total de jogo. Aí vai ver que para com isso. O juiz relatou na súmula, renda automaticamente bloqueada. Aí o clube já poderia ter automaticamente um problema muito maior, né? Porque é o seguinte, já nota-se, isso não fez com que o fato não acontecesse, mas já nota-se, por exemplo, se as pessoas estão no estádio e alguém comete algum tipo de ato de injúria racial / racismo, você já vê outros torcedores apontando o dedo e mostrando. Se atira alguma coisa e prejudica o time, até membros da mesma torcida, você tem gente que aponta o dedo e diz aquele ali. Né? Só que nesse clássico é que foi tanta gente atirando tanta coisa na cachoeira, que só as câmeras foram identificar mesmo. E aí, identificando, ninguém está dizendo que você tem que pegar um torcedor que atirou um copo de urina no gramado e colocar numa cela junto com um serial killer. Não é isso não. Querido, você não vai mais pro estádio. Não, e tira ele na hora. Sabe? Você acabou, vambora. Vem me dizer que não dá para controlar a entrada de torcedor. Claro que dá, querido. Você não tem que ir pra delegacia, não. Mas a gente vai fazer usar um sistema aqui. Aqui você não vem. Que você não entra no estádio mais. E vai limando esses caras do estádio. Vem dizer que não dá pra fazer. Agora, a CBF quer. Os clubes querem. Quem que tem que pagar essa conta? Então, por isso eu vou ao encontro do que disse a Nina. É um negócio que tem que ser amplamente debatido e buscar alternativas. Agora, isso gera um custo. Quem vai querer pagar? Os caras não querem pagar a arbitragem. Que nem no... A CBF não quer pagar a arbitragem. No Allianz Parque já tem aquele... Você já entra com a tua cara, né? Já vai com... Do Atlético faz aquela leitura também. facial, né? Facial, né? Aí você já tem identificação ali na... Do Atlético não, isso aí... também vai ter na MRV. E você fazer essa... Não é leitura facial, não é outro nome. É alguma coisa facial. Reconhecimento facial, é isso. Então, o reconhecimento facial, ele tem uma vantagem, sabe o quê? Que ali, meus amigos, a justiça pode pegar até bandido, a justiça pode pegar gente que está sendo procurada. Entendeu? Então tem que colocar isso para ontem nos estádios. Para ontem nos estádios. Agora, vem me dizer que não dá? Dá. Vem me dizer, não custa tão alto que não dá para fazer. Para caminhar junto. O cara, ele não vai comparecer na delegacia, isso não funciona. Por que não funciona? Ele tem que funcionar, ele tem que ser barrado aqui, tem que ser, sim... induzido ou levado a se apresentar na delegacia. E a Polícia Civil não se apresentou, vai atrás do cara. As ferramentas precisam funcionar em conjunto que vai dar certo. Eu ainda acho. Vai dar certo. De verdade, embora todos discordem de mim, eu acho inconcebível que o clássico desse porte seja disputado no outro. Por N motivos. Eu acho que por motivo de segurança, tem a questão de ponto cego no estádio. Eu acho que, cara, sinceramente, da forma como ele se apresenta hoje e do jeito que ele entrega o espetáculo hoje, não dá para que ele seja disputado lá. Eu discordo. Eu também discordo. O ponto cego é um problema. Não, problema não, é um absurdo. É um problema. Desde a época Isso é desde o primeiro momento. Agora, eu não posso colocar... Sinceramente, cara, eu não posso colocar a culpa no estádio. Não posso mesmo. Quando você ia ao estádio, você atirava as coisas no gramado? Claro que não. Você, Valu? Não. Você? No Mineirão, você tirou no Morumbi nem dá para jogar no Você, gramado. Alex? Então, cara, eu não. Nenhum de nós aqui, você perguntar aqui no suíte, tem 18 pessoas aqui, ninguém atira nada no gramado. Vai pro estádio, fica puto quando seu time tá mal, xinga e o caramba, discute com o torcedor ao lado, mas atirar coisa no gramado, sair na porradaria, chamar, praticar de racismo, então não. Então, o problema não está no estádio, o problema está no cara que pratica o ato que não deve praticar. Deixa eu dar um recado, esse ato aqui você tem que praticar. Atenção, galera.